Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda, maravilhosa que está aí do outro lado compartilhando conosco esse momento de leitura compartilhada. Hoje, mais um trechinho do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Hoje é a parte 11 dessa leitura. Bora pro vídeo? Bora pra leitura? Bora então! Capítulo 7, primeira parte. Foi um inverno implacável. As tempestades eram acompanhadas por granizo e neve, e então pelo gelo, que não cedeu até meados de fevereiro. Os animais tocaram o melhor que puderam a reconstrução do moinho de vento, sabendo que o mundo externo os observava e que os seres humanos, invejosos que eram, celebrariam em triunfo caso o moinho não fosse concluído a tempo. Apesar de tudo, os humanos diziam não acreditar que foi Bola de Neve o responsável pela destruição do moinho de vento. Eles afirmavam que ele desabou porque suas paredes eram finas demais. Os animais sabiam que isso não era verdade. Em todo caso, decidiram que dessa vez os muros seriam erguidos com 90 centímetros de grossura, ao invés de 45, como foram inicialmente construídos, o que, é claro, envolvia carregar quantidades bem maiores de pedra. Por um grande período, a pedreira esteve coberta de neve e nada podia ser feito. Algum processo pôde ser realizado no clima seco e gelado que se seguiu, mas era um trabalho cruel, e os animais já não eram mais capazes de realizá-lo com a mesma esperança adiante. Vocês sabem, né? Andei tomando chuva em uns dias, então... Afinal de contas, eles estavam sempre com frio e também geralmente esfomeados. Apenas Cascudo e Margarida nunca perdiam o entusiasmo. Dedo Duro fazia excelentes discursos acerca da alegria do trabalho e de como ele dignificava o animal, mas eles encontravam mais inspiração na força de Cascudo e no seu lema infalível: trabalharei ainda mais. Em janeiro, a comida já não dava para todos. A ração de milho foi reduzida drasticamente e foi anunciado que uma ração extra de batata seria entregue como compensação. Daí se descobriu que a maior parte da colheita de batatas estava congelada nos campos, que não haviam sido cobertos contra o frio de forma adequada. As batatas tinham se tornado moles e sem cor, e só algumas estavam em condições de serem consumidas. Por dias seguidos, os animais não tinham nada para comer além de palha e alguns nabos. O fantasma da fome parecia encará-los frente a frente. Era essencial ocultar tal fato do mundo externo. Encorajados pelo colapso do moinho de vento, os seres humanos estavam inventando novas mentiras sobre a chácara dos animais. Uma vez mais se dizia que os animais estavam morrendo, acometidos pela fome e por doenças. Também surgiram novos boatos de que eles estariam em conflito permanente uns com os outros, quiçá descambando para o canibalismo e o infanticídio. Ora, Napoleão sabia muito bem dos maus resultados que poderiam vir no caso da real situação alimentar da chácara ser descoberta lá fora, e decidiu empregar o Sr. Whymper para propagar a impressão oposta. Até então, os animais haviam tido muito pouco contato com Whymper em suas visitas semanais. Agora, no entanto, alguns animais selecionados, a maioria ovelhas, foram instruídos para comentar casualmente ao alcance dos seus ouvidos que as rações, na realidade, tinham sido aumentadas. Além disso, Napoleão ordenou que os silos quase vazios do armazém fossem preenchidos de areia quase até a boca e depois completados com uma pequena camada de grãos e farinha grossa. Então, sob um pretexto qualquer, o Whymper foi conduzido pelo armazém, de modo a poder observar os estados dos silos. Ele foi ludibriado e continuou a reportar no mundo externo que não havia em absoluto escassez de comida na chácara dos animais. De qualquer maneira, lá pelo fim de janeiro, tornou-se óbvio que seria necessário conseguir mais cereais em algum lugar.
Naqueles dias, Napoleão raramente aparecia em público e passava todo o tempo na Casa Grande, que era vigiada por um cachorro mal encarado em cada uma das entradas. Quando voltou a aparecer, foi para participar de uma cerimônia, escoltado bem de perto por 6 cães, que rosnavam para qualquer um que tentasse se aproximar demais. Muitas vezes ele não dava o ar da graça sequer aos domingos de manhã, e enviava suas ordens por intermédio de algum outro porco, geralmente Dedo Duro. Numa manhã de domingo, Dedo Duro anunciou que as galinhas, que mal haviam começado a pôr novos ovos, deveriam entregá-los. Agora tudo mudou, né? Antes as galinhas iam ter seus próprios ovos, os animais iam criar seus filhotes, iam poder, né, ter para si a sua prole, e agora tem que entregar. Napoleão tinha assinado, por intermédio de Whymper, um contrato para o fornecimento de 400 ovos por semana. O rendimento da sua venda seria usado para comprar o tanto necessário de cereais e farinha para manter o funcionamento da chácara até o verão, quando as condições do tempo deveriam melhorar. Quando as galinhas souberam disso, ouviu-se um terrível cacarejo pela propriedade. Elas já tinham sido avisadas de que tal sacrifício poderia eventualmente se tornar necessário, mas não acreditaram que um dia desses realmente chegaria. Elas tinham acabado de preparar as ninhadas de ovos para a chocagem da primavera e protestaram, afirmando que o confisco dos ovos naquele momento seria o mesmo que assassinato. Assim, pela primeira vez desde a expulsão de Jones, ocorria algo que se parecia de fato com uma rebelião. Lideradas por 3 jovens frangas minorcas negras, as galinhas conclamaram uma ação direta visando contrariar os planos de Napoleão. O seu método foi voar até as traves internas do telhado e pôr os ovos de lá, que então se despedaçavam no chão. Napoleão, por sua vez, reagiu de forma rápida e implacável. Ordenou que a ração das galinhas fosse interrompida e declarou que qualquer animal que fosse pego dando a elas um grão sequer de alimento seria punido com a morte. Os cães cuidavam de fiscalizar a execução da ordem. Por 5 dias, as galinhas resistiram. Depois se renderam e retornaram aos seus respectivos ninhos. 9 delas haviam morrido ao longo desse processo. Seus corpos foram enterrados no pomar e divulgaram que a causa das suas mortes havia sido a coccidiose, doença aviária causada por um protozoário. Nada do ocorrido chegou aos ouvidos de Whymper e os ovos foram entregues devidamente no dia combinado. Uma van vinha buscá-los toda semana. Enquanto tudo isso se passava, Bola de Neve nunca mais foi visto. Havia rumores de que ele estaria intocado numa das fazendas vizinhas, Foxwood ou Pentfield. Nesse tempo, Napoleão já tinha relações um pouco melhores com seus proprietários. Ocorre que havia no pátio pilhas de madeira que haviam sido estocadas há cerca de 1 década por conta da derrubada de um pequeno bosque de faias. Como a madeira já estava ficando desgastada, Whymper aconselhou a Napoleão que ela fosse colocada à venda, sendo que tanto o Sr. Pilkington quanto o Sr. Frederick ansiavam comprá-la. Napoleão, no entanto, aparentemente não conseguia decidir com qual deles faria negócio. Notou-se que sempre que parecia ter chegado a um acordo com Frederick, surgia um boato de que Bola de Neve se escondia em Foxwood, e quando havia uma inclinação à venda da madeira para Pilkington, vinha o rumor de que Bola de Neve, na verdade, estava em Pentfield. De repente, no início da primavera, foi descoberto um fato alarmante. Bola de Neve estava frequentando a chácara à noite em segredo. Os animais ficaram tão perturbados que mal conseguiam dormir nas cocheiras. Segundo diziam, toda noite ele vinha se esgueirando pela escuridão e perpetuava todo tipo de maldade. Roubava o milho, entornava os baldes de leite, quebrava os ovos, pisoteava os viveiros de semente e roía a casca das árvores frutíferas. Assim, sempre que algo errado ocorria, era comum atribuir a culpa à Bola de Neve. Acaso uma janela parecesse quebrada ou um dreno ficasse entupido, alguém dizia estar certo de que Bola de Neve tinha aparecido à noite e feito estrago. E quando a chave do depósito foi perdida, toda a chácara se convenceu de que Bola de Neve tinha jogado-a no fundo do poço.
Curiosamente, tal crença se manteve, mesmo após a chave perdida ter sido encontrada debaixo de um saco de farinha. As vacas foram unânimes em declarar que Bola de Neve havia invadido suas cocheiras e as ordenhado durante o sono. Até mesmo os ratos, que tinham sido um incômodo naquele inverno, foram taxados como sendo aliados de Bola de Neve. Napoleão decretou que deveria haver uma ampla investigação acerca das atividades de Bola de Neve. Porque, afinal, alguém tem que ter a culpa das besteiras que o líder toma, né? De preferência, alguém que não está mais no meio. Acompanhado por seus cães, ele fez uma inspeção minuciosa em todas as construções da chácara, com os demais animais o seguindo a uma distância respeitosa. A cada poucos passos, Napoleão parava e farejava o cão em busca das pegadas de Bola de Neve, cuja passagem, segundo ele, podia ser detectada pelo seu olfato apurado. Assim, ele farejou cada canto da propriedade, no celeiro, no estábulo, nos galinheiros, na horta, e encontrou vestígios da passagem de Bola de Neve por quase toda parte. Ele encostava o focinho no chão, dava diversas fungadas profundas e exclamava num tom terrível: "Bola de Neve, ele esteve aqui, posso sentir o seu cheiro." E ao ouvirem a palavra Bola de Neve, todos os cães davam rosnados sanguinários, abrindo a boca e mostrando alguns dentes. Os animais estavam completamente aterrorizados. Para eles, era como se Bola de Neve fosse alguma espécie de entidade invisível, impregnando o ar à sua volta e os ameaçando com todo tipo de perigo. Numa tardinha, Dedo Duro fez uma reunião e, com uma expressão de alarme no rosto, avisou que tinha notícias bem sérias para dar. Saltitando de nervoso, bradou a todos à sua volta: "Camaradas, descobrimos uma coisa terrível. Bola de Neve se vendeu a Frederick, da chácara Pentfield, que nesse exato momento está tramando um ataque para nos tomar nossa chácara. Bola de Neve servirá como guia para o ataque quando ele for iniciado. Mas é ainda pior que isso. Nós pensávamos que a rebelião de Bola de Neve fora causada simplesmente por sua ambição e vaidade. Mas nós estávamos enganados, camaradas. Vocês sabem qual foi a verdadeira razão? Bola de Neve esteve aliado com Jones desde o início. Todo o tempo ele atuou como seu agente infiltrado. Tudo foi comprovado por documentos que ele deixou na chácara e que só foram descobertos agora. Ao meu ver, isso explica muita coisa, camaradas, pois não vimos com os nossos próprios olhos como ele tentou, felizmente sem sucesso, fazer que fôssemos derrotados e destruídos na Batalha do Estábulo? Os animais estavam atônitos. Isso era um crime muito mais grave do que a própria destruição do moinho de vento. No entanto, foram necessários alguns minutos até que eles absorvessem a história toda. Afinal, todos eles se lembravam ou julgavam se lembrar de como viram Bola de Neve liderando o ataque na Batalha do Estábulo, de como ele os incitou e encorajou a cada instante, e de como não se deteve no ataque nem sequer por um momento. Mesmo quando o chumbo da espingarda de Jones lhes rasgou as costas. De início foi um pouco difícil compreender como tudo isso se encaixava no fato de ele ser um agente infiltrado. Até mesmo Cascudo, que raramente fazia algum questionamento, estava um tanto confuso. Ele se deitou, enfiou as patas dianteiras debaixo do corpo, fechou os olhos e, com grande esforço, tentou organizar seus pensamentos. "Eu não acredito. Bola de Neve lutou bravamente na Batalha do Estábulo. Eu o vi com meus próprios olhos. Por acaso nós não lhe demos a condecoração Herói Animal Primeira Classe, logo após ela ter terminado?" "Esse foi nosso erro, camarada, pois agora sabemos, foi tudo registrado nos documentos secretos que encontramos, que na realidade ele estava tentando nos atrair para uma derrota." "Mas ele foi ferido", disse Cascudo. "Todos nós o vimos com sangue escorrendo." "Era tudo parte do combinado", bradou Dedo Duro. "O tiro de Jones pegou somente de raspão. Eu poderia lhe mostrar isso escrito com sua própria letra, se você soubesse ler. O plano era para que Bola de Neve, no momento crítico da batalha, desse o sinal para a retirada e abandonasse o terreno para o avanço do inimigo. E ele quase obteve sucesso, eu posso até mesmo afirmar, camaradas. Ele teria tido sucesso se não fosse por nosso heróico líder, camarada Napoleão.
Vocês, por acaso, não se lembram como, assim que Jones e seus homens adentraram o pátio, Bola de Neve de repente se virou e fugiu, sendo seguido por muitos animais? E vocês também não se lembram que foi nesse exato momento, quando o pânico se espalhava e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão surgiu gritando "Morte à humanidade!" e enterrou os dentes na perna de Jones? Certamente vocês se lembram disso, não lembram, camaradas? Completou, dando pulinhos de um lado para outro. E nesse momento de um grande exemplo de efeito Mandela, se você não sabe o que é, dá um Google aí, mas enfim, é quando memórias falsas são construídas por estímulos externos. A gente termina a nossa leiturinha de hoje, espero que vocês estejam gostando. Aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos até aqui já lidos do livro A Revolução dos Bichos. Se você está gostando, deixe seu like aí pra gente, para fortalecer aí esse projeto. Também se inscreve no canal e aqui embaixo os links para as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, caso você queira me seguir por lá, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau. Tchau!